E a pergunta é essa: qual é a minha participação na igreja? Pergunta aí para o outro: você sabe qual é a sua participação na igreja? Às vezes nós somos tentados a pensar que a minha participação na igreja é participar dos cultos. Então veja, eu sou membro da igreja, eu vou ao culto. Só que o culto não é um momento para eu vir porque eu sou membro da igreja. O culto é uma congregação de santos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que, reconhecendo a santidade e a soberania do seu rei, do Deus que serve, ele vem e o adora e cultua a ele. E Deus recebe esse louvor e se agrada do nosso louvor. E a Bíblia diz que então, quando nós prestamos culto a ele, sabe o que ele faz em resposta? Ele nos limpa a consciência. Então nós saímos com a consciência mais limpa, mais pura. E aí fica essa pergunta, e eu creio que hoje à noite, em nome de Jesus, nós queremos colocar algumas coisas para vocês, para que vocês entendam: eu não estou aqui simplesmente para ocupar um lugar, eu não sou simplesmente um membro de uma organização, eu não sou simplesmente alguém que tem seu nome no hall de membros de uma organização, mas eu sou parte e membro do corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito bom. É muito bom. E é isso que eu quero que você e eu vejamos na palavra hoje. Por quê? Porque todos vocês, todos aqui, todos, ninguém que está aqui, olha, deixou de receber o dom gratuito de Deus, o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Aleluia! Porque tem alguma coisa aqui dentro. E esta coisa que está aí dentro não é nada menos e nada mais do que Emanuel, Deus em vocês. E ele se expressa, ele se manifesta. Por quê? Porque a Bíblia diz que a primeira coisa que eu quero lhes dizer hoje à noite é que você é o corpo de Cristo. Literalmente, seus braços, suas pernas, sua cabeça, tudo é dele. E é por você que ele se manifesta. É aí que nós começamos a entender o que Deus quis fazer quando nos colocou juntos uns com os outros. Com certeza, ele não criou, irmãos. Olha, eu tenho absoluta certeza que ele não criou uma igreja de pitbulls. Você sabe qual é a característica do pitbull? Ele morde e não solta mais. Mas ele criou uma igreja de ovelhas. E sabe qual é a qualidade mais importante da ovelha? Ela segue o seu pastor. O bom pastor Jesus Cristo. Então é muito importante que eu e você saibamos caminhar dentro do que Deus idealizou e sabermos cooperar com o Espírito Santo. Sabe o que é cooperar com o Espírito Santo? É operar com. Porque veja, se o Espírito Santo diz assim: mova isto, você tem que ouvir. Por quê? Porque se você ouvir a voz do Espírito Santo, você se rende à vontade dele. E quando você se rende à vontade do Espírito Santo, então ele se manifesta por você. Ele toca por você. Ele fala por você. E é muito importante, porque se eu não tiver essa consciência dentro de mim, viva dentro de mim, pode ter certeza
muitas oportunidades vão passar e você sequer vai saber que o Espírito Santo estava querendo tocar alguém. Mas é muito bom e é muito maravilhoso quando Ele toca você. Por quê? Porque quando Ele toca você é porque Ele quer fazer uma obra. E é gostoso isso. Eu passei uma experiência, porque naquele tempo eu estava vivendo um tempo muito assim, especial. E eu estava no banco, aliás, no correio. Quem lembra do correio? Coitados. A gente nem passa mais lá, né, irmãos? Mas, olha, antigamente para você mandar uma carta, você tinha que ficar longas horas na fila. E eu estava lá na fila. E vou confessar uma coisa, eu não sou muito bom de fila não, irmãos. Eu fico impaciente por causa de fila longa. Então, quando eu olho a fila longa, filas de banco e correio, é que nem autoestrada. Se está o trânsito todo devagar, você passa por essa daqui e aquela começa a andar mais rápido. Se você vem para cá, essa daqui passa mais rápido. E você sempre vai escolher errado. Aí você vai na fila ali, de repente dá um problema no caixa e a sua fila fica mais longa do que as outras. Então, eu levava um livro. Ficava lendo o livro. Porque se eu ficasse lendo o livro, eu não ficava olhando para a fila. Aí, eu estava lá olhando meu livro, lendo, estava gostoso. Até o de trás tinha que às vezes dar um cutucão para eu dar uns passinhos para frente. E de repente, o Espírito Santo disse: olhe para aquela caixa que está lá do outro lado. E eu olhei. Ele disse: ela está muito triste. Qual delas? Aquela. Não parece que está triste, está sorrindo. Está triste. E você vai lá. E você vai dizer que eu a amo. E você vai dizer que eu vou atender o pedido dela. Eu nunca vi a mulher na vida. Eu digo: mas Senhor, eu vou perder meu lugar. Eu estou quase chegando, faltam 3 pessoas. Eu vou ter que voltar lá para o fundo. O Senhor me permite fazer isso depois que eu pôr a minha carta? Eles: tem problema. Aí eu fui. Cheguei ali do lado, tinha uma fila longa. Eu disse: Senhor, não vou ficar nessa fila toda. Dá graça. Fui na moça e disse: moça, você pode me emprestar um pedaço de papel e uma caneta? Ela disse: claro, está aqui. Eu disse: Senhor, eu vou escrever. Pode. Eu posso escrever? Pode escrever. E eu fiz uma cartinha para ela assim: você não me conhece, mas Deus disse que você está com uma profunda tristeza e que Ele vai ouvir a sua oração, e aquilo que está te levando a ficar angustiada, Deus vai resolver para você e Deus vai abençoar a tua vida. E aí então eu pus meu nome, pus o nome da minha mulher, e eu peguei R$50 do bolso e coloquei naquela carta. Eu enrolei dobrei aquele papel e eu disse para ela: isso aqui se você for tocada pelo poder de Deus, você pode pegar um táxi, ou você vai e paga a sua gasolina, o que seja, e se você puder, você pode ir na igreja, e a gente te ajuda com qualquer coisa que você precise. E fui lá e dei para ela, botei meu telefone e tudo, e fui embora. Na sexta-feira, por volta das 18 horas, nunca esqueço, o telefone toca, e eu respondi, e ela disse: você é o pastor Roberto? Eu disse: sou eu mesmo. Ela disse: pastor, você não me conhece, mas você vai lembrar de mim. Eu digo: eu não te conheço e vou te lembrar de você. Ela disse: sim, eu sou aquela mulher lá do correio, lembra? Eu disse: claro que eu lembro. Ela disse: eu quero lhe contar o que aconteceu. Quando terminou o expediente, eu peguei a sua carta e eu comecei a chorar muito, e eu chorei muito alto. As portas já estavam fechadas e todos começaram a me ver chorando e correram para saber o que estava acontecendo. E como eu não podia ler a carta, o que eu fiz? Eu coloquei a carta na mão de um jovem
que subiu na mesa, numa mesinha que tinha lá, e daquela mesa ele leu para todos, pastor. E quando terminou aquela carta, todos estavam chorando e não sabiam do que eu estava passando. Eu disse: que coisa linda, que coisa maravilhosa, pelo menos alguém viu e alguém se alegrou com você. Ela disse: pastor, a história não terminou. Eu disse: pois não. Ela disse: naquela manhã eu tinha passado no hospital e meu filho tinha sido desenganado pelos médicos. Ele disse: mãe, vai trabalhar, não há nada que você possa fazer, mas talvez à tarde seu filho vai morrer. Ele não tem mais como viver. E ela disse: pastor, eu saí angustiada daquele lugar, eu não podia ir para o meu filho, porque ele estava numa sala que eu não podia adentrar, e eu não tinha dado notícia. Eu digo: eu vou trabalhar, mas... E ela disse: eu estava angustiada, e sabe, pastor, eu estava dizendo: Deus, se tu existes, faz alguma coisa, não permita que meu filho morra, não permita, não permita. E disse ela: então, pastor, quando eu voltei à tarde, fui visitar meu filho, o médico sorriu para mim, colocou meu filho de frente de mim e disse: leva seu filho para casa, porque nós não encontramos mais nada na vida desse menino. Deus ouviu a oração de uma mulher, e Deus fez com que ela soubesse o seu plano. Sabe por quê? Porque nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Qual é a tua participação em tudo isto? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 12, o seguinte: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, diga preceitos, por eles viverá. O que é a palavra preceito? O que ela significa? Eu fui ao dicionário grego e encontrei esta definição para essa palavra preceito. Ela é a palavra autos, que significa, ela nos dá a ideia de um vento instável. Significa ele próprio, ela mesma, eles mesmos, de si mesmo. Essa palavra vem de uma raiz muito interessante, é a raiz aer, que significa o ar, particularmente a camada mais baixa e densa, quando se distinguida da mais alta e rarefeita, a região atmosférica. Quando você coloca essa palavra conjunta e você entende a ideia de um preceito, é como se Deus tivesse assim: aquilo que você realiza pelo sopro interior do Espírito de Deus. Porque é só assim que nós podemos fazer e seguir a vontade do Senhor na nossa vida. É quando o sopro dele vem. Eu amei hoje o pastor Omar subir aqui, que fazia tempo que ele não subia aqui, pelo menos que eu não vi, né? E ele veio trazer uma palavra. Eu amo as palavras dele. Quando ele sobe aqui, eu digo: o que é que o Senhor vai dizer hoje, Senhor? O que é que o Senhor vai falar hoje? E aí ele vem e traz essa palavra. Por quê? Porque tudo isso faz parte do culto. Porque Deus nos deu dons, e os dons são dados para que nós operemos dentro de uma visão, para que o corpo seja vivo, para que nós não chegamos apenas para um lugar, para uma cerimônia, nós cheguemos para um culto, para uma adoração, cheios da glória de Deus, aleluia. Então, abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses. Eu quero que a gente abra no capítulo 5, versículo 14. Aliás, nós vamos começar com o versículo 12, mas olhem para mim.
eu quero ir bem devagar aqui, porque eu quero conduzir vocês a um momento onde você possa se encontrar na presença dEle e você possa entender qual é a vontade soberana dEle para a sua vida. Por quê? Aqui há um segredo, porque se eu e você começarmos a entender o que é que Deus tem para nós, você vai abrir o teu coração, você vai se conectar com o Espírito Santo, você vai se inclinar para o Espírito Santo, e o Espírito Santo te conduz. O nosso problema, sabe o que é? Diga assim: quem é que segue quem? É a ovelha que segue o pastor, ou o pastor que segue a ovelha? Eu não estou ouvindo. Pronto, agora eu ouvi, é porque é uma questão de ouvido. Deixa eu entender assim, olha só, meu pai estava em Jerusalém, e eles estavam numa caravana, pararam 2 ônibus, havia um pastor lá com as ovelhas, aí eles fizeram um teste, o pastor disse assim para ele: vocês podem falar as ovelhas, e então uma pessoa ia lá qualquer, e ele dava uma ordem que o pastor disse, ele falava assim: sigam-me, e aí então a pessoa falava sigam-me, e as ovelhas começavam a comer, elas estavam lá comendo, e eles sigam-me, e elas comendo. Foi 1, foi 2, foi 3, elas continuaram lá. Aí ele disse: agora preste atenção. Foi o pastor. Aí o pastor se colocou numa posição, ele nem olhou para elas, não falou nada, era o momento deles saírem. E ele foi andando, e disse: sigam-me. E daqui a pouco todas elas começaram a segui-lo. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Aqui há um princípio. Quem é o nosso pastor? O Espírito Santo. Você segue a voz dele, você vai cair no lugar certo. Você vai chegar em pastos verdejantes. O problema é que nós muitas vezes estamos guiando o pastor com os nossos problemas, com as nossas preocupações, com os nossos negócios próprios, com nossos achismos, com nossas decisões próprias de última hora. Acho que às vezes, em alguns determinados pontos do nosso dia, o Espírito Santo faz assim, ai, com aquela buzinada que você dá atrás do outro lá, aquela fechada de propósito, certo? E nós vamos, mas não estamos ouvindo a voz do Senhor. Deus te chamou para segui-lo. O Espírito Santo é maravilhoso. Se ele disser não vai por aí, não vai por aí, porque você vai ter um problema, certo que você vai ter um problema. Ah, mas eu ouvi aquela voz no meu interior e nada aconteceu. Não aconteceu porque ele te livrou. Mas ele vai com você, ele fala com você, ele diz: este é o caminho. A voz, os salmos apresentam ele assim, como sendo a voz que está por trás de você, diz: filho, esse não é o caminho, esse não é a direção. Se nós aprendermos a ouvir o Espírito Santo, e se nós nos colocarmos e nos rendermos à vontade dele, você vai ver, sua vida começa a ser sal, sua vida começa a ser luz, você vai ser uma pessoa que, aonde você chega, transforma tudo, por causa dele. Então Paulo vem aqui em 1 Tessalonicenses e ele nos dá diversos preceitos para a igreja. Ou seja, e eu disse para vocês o preceito, aquilo que sabe é gerado dentro de você pelo sopro do Espírito que Deus coloca para nós, e você tem prazer naquilo, e você vai seguindo aquilo por causa da brisa do Senhor, por causa do sopro dele. E aí ele coloca algumas coisas que são importantes. Primeiro, ele diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Acatem eles.
ouçam o que eles dizem, respeitem, sigam. Por quê? Porque Deus diz assim: os tenhais com amor. Glória a Deus. Alguém me ama aqui? Aleluia, irmãos. Eu sou um pastor muito feliz, porque hoje de manhã aqui eu recebi tanto beijo, que eu me senti o homem mais feliz da terra, abraçando todo mundo aí. Sabe, os irmãos chegaram: pastor, eu amo você tanto. Eu digo: eu também. Por quê? Porque é gostoso amar. Tudo isso aqui só tem sentido se a gente se amar mesmo. Porque o amor é como um tempero especial, sabe, que dá gosto. Aliás, é o que nos liga, é o amor de Deus. Então ele diz que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Diga assim: irmão, viva em paz uns com os outros. É gostoso. E então vem agora o que Paulo diz, e é daqui que nós vamos extrair esta visão que agora eu passo a passar para vocês, em nome de Jesus. Então ele diz assim: exortamo-vos. Essa palavra exortamo-vos é a palavra parakaleo, significa chamar para o meu lado. E nesta palavra está implícito algumas responsabilidades que Deus confere a nós que somos membros da igreja. Então, nós vamos entender aqui o que pode ser feito pela exortação. Nós vamos nos esforçar e se comprometer pelo que pode ser feito pela exortação recebida. Aleluia. E está implícito na palavra parakaleo. Olha só, preste atenção: consolar, encorajar, fortalecer pela consolação, confortar, receber consolação e prover consolação. Alô, igreja? Nós somos os canais de tudo isso. Nós participamos de um corpo. E nós nos tornamos responsáveis diante de Deus para que o Espírito Santo se mova através das nossas vidas. E a palavra do Senhor diz assim, aqui: admoesteis. Olha só, admoestar, essa palavra é a palavra que expressa advertir, exortar. Uma certa ocasião, um irmão nosso estava num determinado lugar e ele estava muito bravo. E um dia ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu já não suporto mais. Eu digo: o que está acontecendo, meu irmão? Ele diz assim: eu não posso mais nem tomar ceia. Eu disse: por quê? Por causa daquele irmão, pastor. Eu disse: por causa dele, o que está acontecendo? Esse pastor, eu não consigo mais adorar, não consigo mais louvar. Eu disse: por quê? Ele disse: porque eu tenho um negócio ali, e todos os dias, pastor, todos os dias, aquele irmão é casado, e para uma mulher, ele entra no carro e sai com ela. Eu disse: verdade, verdade. E eu já não aguento mais. E você veio para mim para quê? Ele disse: porque você é pastor, e eu quero que você vá na casa dele, você vai falar com ele. Eu digo: primeira pergunta: quais foram os olhos que viram? Os meus. Então vá você.
Ele ficou bravo de início, ele disse, mas espera um pouquinho, você é pastor? Eu disse, eu sou pastor, eu sei disso, mas é porque eu sou pastor que eu não vou me aproveitar da situação para eu ficar com esse galardão para mim, eu quero que você ganhe o galardão. A Bíblia não diz, se você ver um irmão em falta, se você ver um irmão mais fraco, vai ao teu pastor. Ela diz, vai ao irmão. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Quem é a mulher? Não sei. Você não sabe. E você assume que ele sai com ela todos os dias para um lugar que você acha que ele está. Eu digo, faça um negócio. No dia que você vê aquele irmãozinho, chame ele para entrar. Chame ele para tomar um café. E depois que ele estiver tomando café com você, ele diz, meu irmão em Cristo, eu tenho observado isso. Como está a sua vida? Quem é essa pessoa? Pode ser uma prima, pode ser uma tia, pode ser uma pessoa que vão para dar uma carona, eu não sei. E aí você coloca para ele que você está entendendo. E se ele estiver realmente, de fato, traindo a sua esposa, você vai ganhar a oportunidade de levar esse irmão a uma consciência. E a Bíblia diz que se você for mais fraco e você conseguir desviar aquele fraco do caminho errado, você vai ganhar uma alma para Jesus. E você vai ganhar galardão no céu. E aquele irmão disse, sabe, pastor, eu não tinha pensado assim, mas eu vou. E sabe de uma coisa? Nunca mais ele voltou para mim. Isso significa que a coisa deu certo. Porque se não tivesse, pode ter certeza que ele voltaria. Por que que ele não foi? Porque falta essa consciência. Falta consciência de quem eu sou no corpo. Falta consciência do que representa o Espírito e a glória de Deus dentro de mim. Nós somos um corpo. Nós não podemos simplesmente olhar as coisas ao nosso derredor, apontar os dedos para as coisas ao nosso derredor, mas nós devemos ser os instrumentos de exortação. Nós precisamos ser os instrumentos de encorajamento, os instrumentos de oração, os instrumentos de poder do Senhor para a vida das pessoas. Aleluia! Glória a Deus. E aqui a Bíblia diz, admoesteis, quer dizer, exortem, chame atenção, volte-os para Deus, diga para eles qual é a vontade de Deus, lembre-os de que eles têm uma aliança com o Senhor, lembre de que eles são filhos do Deus Altíssimo, lembre-se que a eles que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Admoeste-os, exorte-os, traga-os para uma consciência mais profunda. Isto é dever e participação no corpo de Jesus Cristo. Agora, fazer isso para quem? Diga, insubmissos. Uau! Paulo está escrevendo para quem? Para quem que ele está escrevendo? Para a igreja. Então isso significa que dentro da igreja nós temos alguns insubmissos. Agora, a palavra insubmisso, ela é uma palavra muito forte, porque ela fala, a gente está acostumado com o termo insubmisso genérico, e isso é muito forte. Mas o que significa a palavra insubmisso na Bíblia? Presta atenção. Aos que andam desordenadamente, fora dos seus postos, ou das fileiras. E isso tem muito a ver com aquelas fileiras a fileira de soldados, onde todos ficam enfileirados, todos andam no mesmo passo. Então, insubmisso dá a ideia daqueles que o que nos rege na casa de Deus e que nos faz ser um exército organizado com o mesmo passo, é quando nós temos todos a mesma palavra, a mesma doutrina, a mesma lei, as mesmas regras, que não são nossas regras, mas que são a palavra de Deus.
E assim nós vamos nos enfileirando pela palavra, e nós vamos vendo que vamos nos tornar um exército todinho, ó, todo mundo marchando em tempo real. Glória a Deus. Se um comandante aqui de São Paulo foi para o Piauí, me perdoe, tem alguém aqui do Piauí? Alguém do Piauí aí assistindo? História que foi contada. O comandante chega lá, e o comandante do exército lá do Piauí, então vai entregar o comando de São Paulo. E aí o comandante de São Paulo ficou de frente para ele disse: comandante, aqui está comandante fulano, estou entregando o pelotão aqui, as suas ordens de comando. E o bateram continência, o comandante de São Paulo volta-se para o pelotão, e todo mundo está lá conversando, então, e ele diz: pelotão, sentido. Ninguém lá, todo mundo lá. Aí ele falou a segunda vez: pelotão, sentido. Todo mundo lá, olhando para ele. Aí ele ficou muito bravo, e ele disse: pelotão, marchar. Aí ele pegou, ele já não aguentava mais, ele disse: eu vou dar uma ordem de comando. Ele disse: agora vai prender todo mundo. Quem não fizer exatamente o que eu estou dizendo, vai preso. E aí, quando ele deu as ordens de comando, não se mexeram. E ele disse: agora pode mandar prender tudinho. Aí o comandante do Piauí falou assim: não, por favor, o senhor me passa o comando e eu deixo esses homens tudinho ao seu dispor. Ele disse: então faça isso. E aí então ele dirige a ordem para o povo, para o exército ali: pelotão, durim. Pelotão, faz que vai, mas não vai. Existem ordens que só o Espírito Santo sabe dar. E quando o Espírito Santo está na igreja, e quando o Espírito Santo está falando à igreja, a igreja marcha, a igreja responde, a igreja se torna umas fileiras todas corretas para a glória dele. A Bíblia não diz que nós devemos colocar os insubmissos para fora. Ela não está dizendo que nós devemos odiar os insubmissos. Ela diz que nós devemos admoestar os insubmissos. Aquele que chega ali, meu Deus, ele não vai gostar de uma palavra que uma pessoa dá ali. Ou ele vai chegar em algum lugar, ele não vai gostar de uma palavra que foi dita para ele. E então ele sai machucado, ele sai, e de repente você vai encontrar essa pessoa lá no meio da rua, lá no outro lugar, e ali você encontra um coração ferido. É ali que você entende a sua participação no corpo, e você não vai fazer outra coisa senão dizer para ele: olha, vamos cuidar disto. Você está na casa do Senhor, isso não é bom para você. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, como igreja viva do Senhor Jesus Cristo, admoestar os insubmissos. Não é responsabilidade do pastor. Paulo está falando à igreja, porque eu não posso ver tudo que acontece. Eu não estou no lugar certo, na hora certa que você esteve, e o que você ouviu, o que você viu, eu não vi, mas você viu. Então, se você viu, você tem essa responsabilidade. Você imediatamente deixa ser tomado pelo Espírito Santo, e você vem, chama aquela pessoa e diz: vamos orar. Não leve isso em consideração, essa pessoa. Vamos fazer isso para a glória de Deus. E nós vamos, nós multiplicamos os nossos olhos, nós multiplicamos as nossas mãos, nós multiplicamos as nossas forças, tarefas, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é abençoada por Deus. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Aí ela diz assim, que os insubmissos são aquelas pessoas irregulares, pessoas que às vezes têm os desejos exagerados.
É o que diz aqui. Sabe, um irmãozinho que fala um pouco mais exagerado. Às vezes eu ouço cada coisa. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim: olha, pastor, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só não dei um murro na cara daquela mulher, porque eu sou crente. Um outro disse assim: ah, pastor, naquele dia a coisa foi tão feia, mas tão feia, que eu desci da cruz e dei um murro nele, depois eu voltei para a cruz. Eu digo: esqueceram de pregar você. Não existe isso. A minha participação não é esta. Nós não descemos ou subimos na cruz, porque isso Jesus Cristo já fez. Eu carrego a minha cruz. É diferente. Eu não subo na cruz para pregar na cruz, porque você e eu não temos nem sequer condições de subir numa cruz. Mas nós somos chamados por Deus para carregar nossa cruz. E carregar nossa cruz, sabe o que é? É viver as mesmas qualidades de vida que Jesus Cristo viveu. Então, nós temos essa responsabilidade. Você sabia que é sua responsabilidade isso? Não é a gente ouvir coisas e deixar passar, mas é aquele momento que o Espírito Santo está ali, você vai e você faz isto para a honra e glória do Senhor. Aí Paulo vem dizer assim: outra coisa que eu quero que vocês façam, eu quero chamar vocês para virem ao meu lado, eu quero que vocês caminhem comigo nesta direção, eu quero que vocês consolem. Amém? Quem? Os desanimados. Então isso significa que na igreja nós vamos ter pessoas desanimadas, amém? Vão ter pessoas desanimadas, e como às vezes nós vemos, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas desanimadas. Eu estava vindo numa rua, aqui em Campinas, e veio um homem todo sujo, um homem que estava necessitado. Ele vem na minha janela do carro, eu estava parado no sinal, ele diz: Senhor, o senhor tem uma coisinha para me dar? Eu abri meu vidro, eu disse: meu querido, eu estou sem dinheiro nenhum. Aí ele disse: olha, obrigado pelo querido. As pessoas estão machucadas, as pessoas estão necessitadas de um consolo, as pessoas estão precisando disso. E sabe quem é que consola? É o dom de Deus em você, o Espírito Santo. E Ele faz isso através de você. Como é gostoso, você está aqui, você vê um irmão triste, você vê aquele irmãozinho lá, você vai lá com ele, você olha, você põe a mão no ombro dele e diz: meu querido, está tudo bem com você? Não está não. Agora, você sabe, porque sabe que você tem participação neste corpo, e você traz a palavra da consolação para ele. Tenha bom ânimo, tenha fé. Olha o que significa essa palavra consoleis, é a palavra paramutheomai, é uma palavra grande. Olha só, paramutheomai, que significa falar a. Então diga assim: é minha responsabilidade falar a quem? A quem precisa. É tua participação. Você tem que estar pronto. A Bíblia diz que você tem que estar pronto para toda boa obra. Você tem que estar pronto. Dirigir-se a alguém. Então eu pergunto para você, conscientemente, quando você vem para a casa de Deus, em qualquer lugar que você esteja, tem sido isso parte da tua vida? Você tem essa consciência de que, sendo corpo vivo de Jesus Cristo, sendo igreja do Senhor Jesus Cristo, você está pronto para cooperar com o Espírito Santo em consolar alguém? Essa é tua
responsabilidade. Você é um instrumento, você é a mão dele, você é o abraço dele, você é a mão que vai colocá-lo. O carro que você dirige é o carro que vai servir a ele. A casa ou o hospital que você leva é o lugar onde você vai levar para servir a ele. Você tem que, eu e você, temos que ter essa consciência tão profunda e tão viva, que a cada instante que eu ver alguma coisa, eu ver alguma pessoa desanimada, eu a consolo no nome de Jesus. Isso é que o Espírito Santo quer que você saiba hoje. Seja por meio de admoestação, incentivo, diga incentivo, ou para acalmar e consolar. Ele diz: os desanimados, os que estão acovardados. Hoje de manhã nós vimos uma mensagem aqui e testemunhos gloriosos dos irmãos Gideões. Maurício estava falando de 2 pessoas que foram atingidas com a palavra de Deus, que estavam prontas para se suicidar, irmãos. Mas ele foi um instrumento disso aqui. Ele não precisou falar muito, ele deu um Novo Testamento. E o Novo Testamento que ele deu foi o canal que Deus usa para aquela pessoa olhar a palavra e dizer: eu sou alguém, eu não preciso morrer, porque alguém já morreu por mim. Eu não preciso acabar com minha vida, porque tem alguém que pode me sustentar e me conduzir através da vida. Você é a pessoa que Deus conta, e aquela pessoa desanimada, você passa a ser o próximo dela. E você é a única pessoa que pode fazer alguma coisa para mudar o destino desta pessoa. Desalentados. Mas não para aí. Ele diz: ampareis. Oh glória. Ampareis. A palavra amparar é a palavra antikomai. Ou seja, manter, reter, tolerar, resistir. Ou seja, opor-se frontalmente a pegar-se com firmeza. E aqui vem essa visão mais profunda dessa palavra: unir-se a alguém contra o mal que está vindo sobre ela. Uau! Sua responsabilidade, é nossa participação. Que nós amparemos as pessoas, que nós demos toda a atenção para elas. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu estava na faculdade e tinha uns árabes atrás de mim, e na minha frente tinha uma moça, e o árabe queria que essa moça saísse com ele. E por sobre os meus ombros ele falava com a menina, e a menina não queria saber nada, e ele tocava na menina e dizia: olha, eu quero que você me escuta. Aí eu me irritei. Eu só vou consolar essa menina. E eu virei para ele e falei assim: rapaz, você não está vendo que você é muito feio? E que essa menina não quer nada com você? Então para de fazer isso. Ele olhou para mim, franzeu a testa dele assim, pôs o dedo assim na minha cara e disse assim: você vai se arrepender do que você fez, porque nós vamos te pegar, e você vai parar num hospital. Eu não dei bolas. Estava na cafeteria, fui, almocei. À noite, tinha um colega que jogava tênis para a faculdade. Nós fomos jogar ping-pong à noite. E quando eu estava chegando naquele lugar, era um lugar meio escuro, e havia umas colunas bem largas assim. Quando eu cheguei num determinado lugar, a gangue toda aparece na minha frente. Perdi. Ele me pegou aqui pelo peito, na minha camisa, já me empurrou para a parede,
com mais uns 5, 6 ali, e assim ele botou a mão assim. Eu digo: Senhor, tem misericórdia, me dá aqui um casco de tartaruga, para eu não apanhar tanto. Ele fez assim, disse assim: eu disse para você que se você se intrometesse comigo, eu iria botar você no hospital. Ele disse: agora você vai apanhar. De repente, chega um outro árabe. Esse árabe, para vocês entenderem o tamanho dele e a força desse homem, nós levamos ele num restaurante, numa aposta, porque ele disse que comiam 10 Burger Kings. Ele chegou no sexto e nós não tínhamos mais dinheiro para pagar. E ele ainda estava querendo comer o resto. Tão forte. Ele vem, ele entrou na minha frente e diz assim: se vocês querem chegar nele, vocês vão ter que passar por mim. Pode vir. Quem é o primeiro? E eu me enchi de vida. E outra coisa, a partir desse momento, se eu pegar um de vocês aqui conversando com ele ou falando qualquer coisa, eu vou mandar vocês para o cemitério. Eu digo: pelo menos vão para o cemitério. Eu vou para o hospital, mas vocês vão para o cemitério. Meus irmãos, quase que eu pulo no braço daquele árabe grande e digo: obrigado porque você me salvou. Sabe, ele me amparou, porque ele é forte. O Espírito Santo que ampara as pessoas através de nós é forte. E sabe o que vai acontecer? Aquele mal que está vindo para aquela pessoa vai ter que recuar, vai ter que recuar, vai ter que recuar. Sabe por quê? Porque está explícito nessa palavra exatamente o que? A força que está em você para reprimir a força maligna que está desanimando o teu irmão, que está fazendo ele ficar fraco, que está vamos dizer assim, oprimindo a vida dele. E você tem a autoridade do Senhor Jesus Cristo para repreender demônios. Não é gostoso, não é maravilhoso? Meus irmãos, nós temos que estar prontos para fazer isso. Nós precisamos ter consciência de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas não para aí. Ele diz: sejais longânimos. Essa palavra é a palavra macrotomeo, que significa o seguinte: ser de um espírito paciencioso. Diga amém. Como é bom a gente estar ao lado de alguém paciente. Que não perde o ânimo. Fica firme. Ser paciente em suportar as ofensas e injúrias que até mesmo são desferidas contra você mesmo. Quantas vezes você é alvo disso? Quantas vezes você sabe alguém que sabe que fez um mal e você está ali e você precisa entender que é parte de sua vida. O Espírito Santo está em você para que você possa fazer uma obra maravilhosa. Ser longânimo. Deus é paciente, Deus é longânimo. Deus é tão longânimo que Ele deixa que o tempo passe, porque Ele quer que todos ouçam a palavra dEle, se arrependam e alcancem salvação, aleluia. E nós somos a expressão da longanimidade de Deus, irmãos. Nós somos a expressão disto, da longanimidade do Senhor. Obrigado. Está chovendo, nós vamos ficar aqui mais tarde. Vocês não vão poder sair. Eu acho que Deus disse: é para ir, Senhor? Então só um minutinho mais. Eu gosto de Deus porque é assim mesmo. Mas Ele é muito maravilhoso. Obrigado. Está vendo como Deus é longânimo? É isso aí, longanimidade, ó.
passa a tempestade. Vem outra, mas ele continua sendo longânimo. É assim, vem uma tempestade, vem outra, vem pessoas, vem feridas, vem coisas, mas nós permanecemos firmes e inabaláveis. Nós estamos em cooperação com Ele. Nós não vamos deixar que aquele mal nos atinja. Nós não vamos deixar que o mal nos leve a resolver as coisas com o mal, mas nós vamos reter o que é mal e nós vamos liberar o bem que está em nós. Isto chama-se longanimidade. Ser paciente em suportar as ofensas e injúrias dos outros. Se a igreja entender esta visão, se a igreja compreender isto, se você e eu nos colocarmos diante de Deus e dizer: Pai, eu quero esse poder, Espírito Santo, libera essa força dentro de mim, libera essa unção gloriosa dentro de mim, para que eu seja um participante da tua casa, da tua igreja, ativo. Glória a Deus! Alguma coisa vai acontecer. Ah, mas pastor, com uns até que dá, mas com outros não tem condições. Pastor, aquela mulher é muito chata. Mas eu vou dizer para vocês que a palavra aqui é para com todos, digo com todos. Havia uma propaganda muitos anos atrás, eu não sei se alguém aqui é da minha época vai lembrar, Chacrilongo. Sabe quem é o Chacrilongo? É aquele que tem longanimidade de ser chato. Chacrilongo. Você tem que ser o oposto, longânimo. Ser moderado. Escute isso aqui, queridos. E não vingativos. E ele diz assim: vocês se coloquem ao meu lado e caminhem comigo nessas coisas. Enfim, todos nós fazendo isso. O que Deus tem nos dito para o ano de 2024? Quem lembra do tema? Fala mais alto, minha irmã. Pela fé mútua. Como? Está aqui. Ser longânimo, amparando, consolando, admoestando, vivendo os dons do Espírito Santo, vivendo com intensidade cada coisa. Porque muitos dizem assim: não, pastor, eu já participo da igreja, eu sou diácono. Você é diácono, mas a sua participação na igreja é esta. Aqui vocês têm uma função dada por Deus, mas a sua função sem estas participações, sem estas coisas, se tornam palhas diante do Senhor, porque toda boa obra é esta. Quando Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito Santo, Ele disse: eu enviarei para vocês o Espírito Santo, e com a vinda do Espírito Santo, vocês receberão o quê? Poder. Para quê? Para essas coisas. Ah, como é gostoso a gente estar desanimado e alguém vem, bate nas nossas costas e diz: sabe, pastor, anima. Um dia a irmãzinha chegou para mim e falou assim: sabe, pastor, Deus me deu uma tarefa, eu não sei se eu devo, se eu não devo. Eu me sinto tão pequena para orar pelo Senhor, porque o Senhor é pastor. Imagina eu botar a mão na sua cabeça e para orar. Eu digo: você quer que eu me ajoelhe? Põe logo. Ora por mim. Porque quando Paulo, o apóstolo, se dirigiu à igreja de Roma, ele diz assim: para que pela fé mútua nós nos confortemos uns aos outros.
Isso não tem hierarquia. Não é quem ou para quem, que hora, é a todo instante. Eu estou disponível ao Espírito Santo para confortar, para consolar, para admoestar, para falar, para deixar que um dom flua, porque só assim a igreja, pela fé mútua, ela será construída e edificada para a glória de Deus. E eu termino essa mensagem e concluo essa mensagem lendo para vocês dos versículos 15 ao 22. Olha só, porque tem mais algumas coisinhas que Paulo diz. Ele diz assim: evitai, escutem, igreja, é sua participação, é sua responsabilidade. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Entende? Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Aleluia. É isso que faz a igreja ser sal, é isso que faz a igreja ser linda, é isso que faz a igreja ser diferente, é isso que faz uma igreja viva. Uma igreja que é viva faz isso. Uma igreja que é viva, ela não é uma igreja isenta de problemas, ela é uma igreja que anda segundo a unção e a glória de Deus, dentro dos seus problemas. Ei, ele diz mais: regozijai-vos sempre. Dá uma olhadinha para mim. Faça assim, ó. Faz. Ah, não posso, então vou orar por você. Quando? Sempre. Como é possível? Nele. É um mandamento do Senhor. E se nós estivermos fazendo as coisas, é porque o Espírito está fluindo. E se Ele está fluindo, pode ter certeza, em todas as coisas, eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. E em todas as coisas, eu estou fluindo de alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Aí a gente entra na casa assim, os corinhos vão ter outra dimensão. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Oh, glória. Assim, eu gosto do irmão. Obrigado. Eu gosto do irmão Lima. Um dia eu vi um vídeo dele. Aliás, irmão Lima, eu pego muito no pé dele. Mas é pegando bem, tá bem? Porque eu amo esse irmãozinho. Ele é, de fato, irmão Lima é uma inspiração na minha vida. Eu me espelho nele. E um dia eu vi ele lá cantando. Eu digo, bom, eu não posso me inspirar tanto porque eu não tenho o jogo de cintura dele. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Regozijai-vos sempre no Senhor. Regozije, irmão. Regozije, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Isso tem que estar vivo dentro de nós. Se temos o avivamento, se temos o Espírito Santo, e aí nós cheios dessa verdade e cheios de ânimo, nós vamos animando os outros, nós vamos levando os mais fracos, nós vamos exortando, nós vamos falando. Isso é igreja. Isso é igreja viva. Mas ele diz uma coisa: orai sem cessar. Orar é falar com Deus. Em tudo dai graças, porque esta é, vamos todos dizer, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Está aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E quando você começar a aprender a dizer isso, você vai liberar uma unção tão profunda da tua vida, que toda a visão da tua vida vai começar a ter sentido diferente. Você não vai olhar o mundo mais como você vê, porque eu garanto para você que você está olhando para o mundo segundo as feridas que você tem. Mas quando você for curado, e você entender, dar graças a Deus por todas as coisas,
você vai olhar para as coisas tão diferente, porque agora não é o que entra para você que vai conduzir tua vida, não é quanto você ganha, não é o trabalho que você faz, não é o que a pessoa diz para você, é o que vem de você para fora. E essa é a razão da nossa alegria, essa é a nossa força, esse é o nosso poder. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, é nossa participação, para que a igreja fique forte. Aleluia. Orai sem cessar, dai graças por tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ei, diga assim, não seja um crente bombeiro. O que é isso? Crente que apaga o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Uau, se nós pararmos agora, quem sou eu para apagar o Espírito Santo? Não é você que pode fazer isso. É que o Espírito Santo é sensível às coisas de Deus, e Ele não fará em você até que você seja totalmente rendido à vontade do Pai. Não apague o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. É nossa participação, porque profecias foram dadas por Deus. Deus nos deu o dom da profecia. Para quê? Para exortarmos, para Ele nos levantar, para Ele nos mostrar coisas que vêm lindas adiante de nós. Aleluia! E se nós estivermos vivos dentro desse conceito de igreja maravilhosa que deveria ser, pode ter certeza, o Espírito Santo haverá de tocar você, e a sua língua vai profetizar as grandezas do Pai Celestial na vida de alguém. E louvado seja o Senhor. Sabe de uma coisa, é tão profundo isso, e tão glorioso, que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer qualquer coisa sobre Jesus, a não ser que esteja debaixo de espírito de profecia. Tal é a grandeza, a sublimidade e a santidade dele. Não desprezem as profecias. Julgai todas as coisas. Alô? Diga, julgai todas as coisas. Não é julgar as pessoas. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Agora, olhe novamente, eu vou voltar atrás, porque tem alguns crentes que dizem assim, está escrito que eu posso assistir todos os filmes e reter só o que é bom. Ele não está dizendo assistam tudo, ele está dizendo julguem tudo. Eu assisto, pastor, eu assisto isso aqui e só retenho o que é bom. Tem filme que a única coisa que você vai reter que é boa no filme é o leão que aparece lá, que abre a boca no começo e fecha. O resto não presta. Mas nós vamos fazendo essas coisas inconscientes, sabe? Nós temos que levar isso vivo dentro de nós para onde nós formos, porque é nossa responsabilidade, é minha participação, guardar o meu coração, guardar a minha mente e me manter em comunhão, para que por mim o Espírito Santo possa ser bênção para vocês. Para que você e eu possamos confortar, consolar em todos os momentos da nossa vida, e o corpo bem ajustado, bem ligado, ele vai produzir o seu próprio aumento. Como? Pelos preceitos. Vem cá, irmão, vem cá. Vem aqui, eu quero sentar com você. Eu quero orar com você. Eu quero te animar. Eu quero dizer para você que você é filho do Altíssimo. Ele vai de volta para fazer aquilo, você vai lá com toda a longanimidade, e você vai trazer ele de volta, e você vai fazer 200 vezes, mas você sabe, porque sabe que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque é para nós fazermos isso.
E aí então vem a última coisa que ele diz assim: abstende-vos de toda forma de mal. Saiam de perto, afastem-se. Então você sabia que você é responsável diante de Deus e diante desta igreja, que quando você estiver ali fora, você tem que se afastar. Você tem que se afastar de toda forma do mal. Por quê? Porque isso é parte de você. Tem alguma coisa em você. Deus te entregou uma responsabilidade. Você não faz isso porque você está com vontade ou deixa de ter vontade. Você tem uma consciência. E se você está cooperando com o Espírito Santo, você vai ter poder para fazer isso. Porque você sabe que a sua vida é de responsabilidade diante de Deus e diante dos seus irmãos. Para que quando você e eu entrarmos nesta casa, o Senhor receba os sacrifícios de adoração e louvor desta casa, para que quando Ele receba e regozije-se nisso, Ele nos dê uma consciência mais pura, uma consciência mais pura, uma consciência mais pura. E quando nós saímos por aquelas portas, nós saímos mais convictos de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Abstendes do mal. E Paulo termina com isso, e eu termino essa palavra com isso.